Ao norte de Manaus existe uma estrada que leva a Boa Vista. O trajeto é longo, pelo menos 10 horas de carro em alta velocidade. Ao longo dessa estrada é possível ver sítios, paisagens naturais, fazendas e animais selvagens, o que torna essa viagem tranquila e bela de se admirar. Porém, pouco depois de cruzar metade do caminho, você verá uma estradinha de terra batida que vira para a direita. Uma estrada muito discreta e fácil de se ignorar se você não estiver prestando atenção. Ela foi feita para ser assim, pois quem vive no final dessa estrada não gosta de forasteiros e visitas não são bem-vindas. Com exceção do mês de dezembro, época das plantações, quando uma pequena placa amarela com letras vermelhas é colocada nessa estrada com os dizeres: venha para Caramuju, lar da melhor torta de milho do país. Júlio dirigiu um Corsa branco enquanto sua esposa, Leonor, olhava o mapa. De acordo com esse negócio antigo, é só seguirmos nessa estrada por mais algumas horas que chegaremos lá. Leonor disse então, dobrou o mapa 4 vezes e guardou no porta-luvas. Eu nem sabia que mapas ainda existiam. Júlio disse com um tom indiferente. Mas sorte a nossa que existem. Quem diria que por aqui não tem sinal de celular? Parece aqueles filmes de terror. Daqui a pouco algo sai do mato e pula na frente do carro. Nem brinque com isso, Leonor disse fazendo o sinal da cruz. Já faz horas desde que vimos outra alma viva, o sol já está se pondo e a nossa volta só tem mato. Por que sua mãe teve que se mudar para esse fim de mundo, hein? Não vamos começar isso de novo. Ela está muito feliz por ter ficado noiva novamente e é meu dever, como o bom filho que sou, ir até o casamento. Não tenho culpa se o cara mora no outro extremo do país. Júlio respondeu emburrado. Eu falei pra gente ir de avião. Você já viu o valor das passagens? Indo de avião nós perderíamos toda essa empolgante natureza. Júlio respondeu. Um monte de mato. Realmente muito empolgante. Leonor disse revirando os olhos. Ambos ficaram em silêncio por um tempo, até Leonor falar novamente. Estou com fome. Tem barras de cereal no porta-luvas. Júlio respondeu sem tirar os olhos da estrada. Pelo amor de Deus, Júlio. Eu realmente estou com fome. Não quero uma porcaria de barrinha de cereal. Isso só vai servir para me deixar com mais fome ainda. Eu falei para você comer mais naquele restaurante, que a viagem era longa, mas não. Você fica com esse papo de dieta e só come salada, agora aguenta até a próxima parada. Hey, olha aquela placa. Leonor disse apontando. Venha para Caramuju, lar da melhor torta de milho do país. Você vai mesmo me fazer pegar um desvio só para comer uma torta? Júlio perguntou descrente. Bom, é isso ou você me aguenta reclamando até o final da viagem? Ele nada respondeu, apenas pegou o desvio e seguiu rumo a Caramuju. Sabia que seria a melhor opção. Olhei o mapa mais cedo, não me lembro de ter visto um lugar chamado Caramuju, e que nome estranho, diga-se de passagem. Júlio comentou. A estrada era esburacada e estreita, mas Júlio não teve problemas em conduzir o veículo. Dirigiu por mais alguns quilômetros até que a mata fechada acabou, dando lugar a uma vasta planície, seguida por uma gigantesca plantação de milho que cercava os dois lados da estrada. Por onde se olhava, só se via milho e mais milho. Veja quanto milho, Júlio. Você já tinha visto uma plantação tão grande assim? Não que eu me lembre, não é à toa que eles dizem ter a melhor torta de milho do país. Pelo visto só se alimentam disso. Não vi nenhuma outra plantação até agora. O homem respondeu. Assim continuaram por mais alguns minutos, até chegarem a um pequeno vilarejo, com poucas casas espalhadas. Júlio estacionou próximo da casa maior. Não havia ninguém do lado de fora. Ambos desceram do carro e deram uma olhada nos arredores. Tanto milho para tão poucas casas. Eles devem vender para empresas. Mas isso é estranho, não vejo nenhuma máquina de colheita, falou Leonor. E não é só isso que é estranho. Olha esse solo. Júlio disse pegando um punhado de terra da plantação. É duro e seco. Em teoria nada deveria nascer aqui. Me pergunto que tipo de fertilizante eles usam. Temos visitas. Uma voz simpática disse dando um susto no casal. Há quanto tempo não temos visitas? A voz vinha de uma senhora que saía da casa principal. Bom dia, senhora. Leonor disse sorrindo. Viemos pela torta de milho. Vocês viram nossa placa? Gerolds. Venha até aqui, nós temos visitantes. Pouco depois um homem alto, já de idade avançada, com uma expressão rabuguenta,
saiu da casa. Ele segurava um cachimbo. Veja, Geralt, eles não são um casal lindo? Faz lembrar da gente, quando era mais jovem. O Geralt respondeu apenas um resmungo e deu uma baforada em seu cachimbo. Ora, não liguem para ele. É só um velho rabugento. Entrem, entrem. Vou lhes servir uma grande fatia de torta. Preparei uma agora mesmo. Julio e Leonor trocaram olhares. Algo não parecia certo, mas seria grosseria recusar um convite tão empolgado daquela pobre senhora. Por dentro a casa era bem arrumada. Tinha uma aparência antiga, mas tudo estava perfeitamente ajeitado em seu lugar. Me acompanhem até a cozinha, vou preparar um café para tomarmos com a torta. A senhora disse. Ah, que cabeça a minha, eu nem me apresentei. Eu me chamo Gertrudes, esse é meu marido Geralt. Nós temos 3 filhos, mas eles estão trabalhando na plantação. Daqui a pouco devem estar chegando. Ah, eu me chamo Julio. Essa é minha esposa Leonor. Estamos indo para o casamento da minha mãe, mas ficamos curiosos para provar a melhor torta de milho da país. Vocês não vão se arrepender. É de fato uma delícia. Nós comemos todos os dias e nunca enjoamos. Não é mesmo, Geralt? Ah, Geralt disse do canto da cozinha. Não parecia um homem de muitas palavras. Gertrudes passava o café quando pousou o assunto. Vocês não têm filhos? Não, estamos considerando a ideia, mas achamos que ainda é um pouco cedo. Júlio respondeu. Entendo, eu tive meu primeiro com 16, mas eram outros tempos. Hoje o mundo está tão avançado que não conseguimos mais acompanhar. Por isso vivemos isolados aqui, longe de toda essa tecnologia e inovação. Gertrudes respondeu. Só a sua família vive aqui. Júlio perguntou. Não, também tem os Bakers, os Leroy, os Timothys. São todos nossos vizinhos e ajudam no milharal. São uns amores, você vai ver eles mais tarde. Gertrudes disse enquanto servia o café. Em seguida passou uma xícara para cada um. Todos sorveram um gole, o café estava delicioso, embora um pouco quente. Na verdade não pretendemos ficar muito tempo. Júlio respondeu. Temos um longo caminho pela frente e o casamento é amanhã. Ah, querido, isso é realmente uma pena. Nós íamos te convidar para passar a noite. É perigoso dirigir durante a madrugada. Muitos animais cruzam aquela estrada, principalmente os caçadores noturnos. Gertrudes disse. Mas entendo a pressa. Vou pegar a torta. Só um segundo. Entretenha nossos visitantes enquanto eu estiver fora, Geralt. Geralt pareceu não ter ouvido, ou se ouviu não deu a mínima, pois ficou calado o tempo todo dando baforadas no cachimbo e mantendo um olhar fixo no casal. Voltei. Gertrudes disse entrando na cozinha. Desculpem a demora, é que o forno fica lá fora. O Geralt foi uma boa companhia? Claro, claro. Júlio respondeu. Que ótimo. Sabe, quando eu era jovem minha mãe era contra o nosso casamento. Mas eu sabia que Geralt era uma ótima pessoa, mesmo por trás de toda essa carranca. Ele é muito gentil e prestativo, sabe? Gentil até demais. Gertrudes dizia alegremente, enquanto cortava a torta. A torta tinha uma bela aparência, e o cheiro era de abrir o apetite. Foi quando a porta da casa se abriu e 3 homens entraram. Não aparentavam ter mais do que 30 anos. Eles chegaram. Crianças, temos visitas. Esse casal simpático viu a nossa placa e veio pela torta. Os 3 homens eram bonitos, de aparência saudável e pele ligeiramente pálida. Eram também muito corteses, e deram a Julio um firme aperto de mão enquanto o cumprimentavam. Com licença, será que eu posso usar o seu banheiro? Preciso lavar as mãos. Julio perguntou. Claro, querido. Fica lá nos fundos. Arte-me a porta à direita. Gertrudes respondeu. Julio seguiu adiante pelo corredor estreito que Gertrudes havia indicado. Quando algo chamou sua atenção, pelo canto de seu olhar, ele viu o que parecia ser parte de um calendário coberto por uma manta. Olhou em volta para verificar se não estava sendo observado, pusou o pano e se assustou com o que viu. Entre o dia 1 e o dia 20 de dezembro, todos os dias estavam marcados à caneta com as palavras Dia do Sacrifício. Foi quando todas as peças se juntaram em sua cabeça. Ele rapidamente foi até o banheiro e enfiou o dedo na garganta, até vomitar todo o café que havia ingerido. Lavou as mãos, depois o rosto, e fez o máximo que pôde para manter a compostura antes de retornar à cozinha. Você achou o banheiro, querido?
Gertrudes perguntou quando viu retornar. Achei sim. Olha, peço minhas mais sinceras desculpas, mas temos de voltar para a estrada. Como eu disse, ainda temos um longo caminho pela frente. Júlio respondeu. Mas já. Vocês nem provaram da torta. Gertrudes respondeu indignada. Pode preparar-a para a viagem, por favor? Quanto eu fico te devendo? Perguntou abrindo a carteira. Uma pena realmente, estávamos tão contentes com a visita de vocês. Pode ficar com a torta, é por conta da casa. Um presente por trazerem a essa velha um pouco de boa companhia. Gertrudes respondeu sorrindo. Leonor não entendia o que estava se passando, mas confiava no marido, então se levantou e seguiu junto com ele em direção à porta. Muito obrigada por tudo. A senhora é muito gentil, disse indo embora. Ao entrarem no carro, ela finalmente perguntou: o que aconteceu? Por que essa pressa? Meu pai trabalhou com plantações no campo por toda a vida e eu cresci vendo isso. O sol fazia com que ele ficasse moreno e suas mãos tinham tantos calos que doía só de ver. Você viu os filhos dela? São pálidos como vampiros, e as mãos deles são macias como seda. Percebi quando eles me cumprimentaram. Fiquei desconfiado e fingi ir ao banheiro para dar uma olhada pela casa, quando encontrei um calendário com todos os dias desse mês, incluindo hoje, marcado como o dia do sacrifício. Essas são todas as suas pistas. O que você concluiu com base nisso? Leonor perguntava já um pouco aflita. Dezembro é o melhor mês para se plantar milho. E embora seja relativamente fácil de cultivar, muitas vezes o clima destrói a plantação. Meu pai me contou algumas histórias sobre como certos fazendeiros faziam pactos com entidades pagãs para ter boa colheita e em troca ofereciam viajantes como sacrifício. Que droga! Acelera esse carro então, precisamos sair daqui. Leonor falou apavorada. Mas por mais que Júlio tentasse, o carro não dava partida. O que foi agora? A mulher perguntou. O carro não está ligando. Os filhos dela devem ter feito algo no motor. Júlio respondeu. Amor. Eu acho que tinha algo no café. Eu estou sentindo muito sono. Leonor falou. DRUGA, eu esqueci de te avisar. Você precisa vomitar. Agora. Enquanto tudo isso acontecia, os 3 filhos de Gertrude cercaram o carro e bateram no vidro. Está tudo bem aí? Parece que você está com um problema no carro. O desespero começava a tomar conta de Júlio, principalmente depois que olhou para o lado e viu que Leonor havia dormido. Amigo, está tudo bem? Um dos rapazes perguntou novamente. Foi quando uma ideia correu pela mente de Júlio. Levemente ele fechou os olhos, se encostou no banco e fingiu estar dormindo. Nossa, esse era resistente. Finalmente apagou. Um deles falou. Realmente, acho que ele desconfiou de algo, por isso saiu apressado daquele jeito. Que bom que você deu um jeito no motor dele antes de entrarmos. Agora como vamos tirar eles do carro? Tá trancado por dentro. Outro perguntou. É só quebrar o vidro, seu burro. Não me chama de burro. Vou contar pra mamãe. Ora, parem de birra, seus idiotas, e amarrem dos 2 antes que eles acordem. Gertrudes disse aparecendo com uma personalidade totalmente diferente. O casal foi carregado pelos irmãos até um galpão velho e escuro, onde foram amarrados na parede e deixados sozinhos. Ao perceber que não havia mais ninguém no local, Júlio abriu os olhos e olhou em volta. Não era possível ver muita coisa, devido à escuridão densa. Amor. Amor, acorda. Júlio disse para Leonor, que não reagiu ao chamado. Droga! As mãos do casal estavam amarradas em um gancho de carne junto à parede. Júlio apoiou os pés na parte de trás da parede e deu um impulso para frente, numa vã tentativa de se soltar do gancho. Tentou 1, 2, 3 vezes até perceber que era uma tarefa impossível. Quem tinha feito os nós realizou um bom trabalho e eles não se soltariam tão facilmente. Foi quando, de súbito, a porta do galpão se abriu, e através da luz do luar, foi possível ver Gerold, o velho rabugento. Ele segurava uma faca grande de açougueiro. Seu olhar era moribundo, e com passos lentos começou a se aproximar do casal. Droga, droga, droga! Júlio disse enquanto se debatia fortemente, mas era em vão. Seu destino estava selado. Morreria ali de forma bárbara e cruel. Quando Gerold chegou próximo o suficiente para que Júlio pudesse sentir sua respiração, toda a vida dele passou diante de seus olhos. O filho que nunca tivera, as brigas constantes, os arrependimentos.
Agora tudo era tão claro. Se de alguma forma ele escapasse dali, faria tudo diferente e daria mais valor à vida. Mas essa parecia ser uma tarefa impossível. A morte iminente o aguardava. Geralt ergueu a faca, e Júlio fechou os olhos esperando pelo pior. Foi quando algo inacreditável aconteceu. As cordas que prendiam as mãos de Júlio se soltaram, e seu corpo caiu pesadamente no chão. Geralt havia cortado as cordas. Você é muito esperto por ter vomitado o café, Geralt disse com forte sotaque, enquanto cortava as cordas de Leonor. Essa é sua chance de fugir com sua mulher. Mas você vai te carrega ela, e precisa ser rápido, que daqui a pouco eles vão vir atrás dos 6. E por que está nos ajudando? Júlio perguntou incrédulo. Morei nessa fazenda minha vida toda. Desde moleque, meu pai me ensinou o valor do trabalho duro. A gente não tinha muito, é verdade, mas era honesto. Até que meu pai morreu e eu casei. Gertrudes parecia uma boa mulher, mas ela era praticante da magia do demônio e assumiu o controle das minhas terras. Hoje eu sou refém da minha própria família, e todos os anos vejo gente nova como vocês sendo sacrificado em troca de milho. Gosto disso não, mas se eu abrir a boca, ela me sacrifica junto dos meus fios. Quando percebi que você tinha vomitado o café, vi uma chance de acabar nesse pesadelo. Foge, fio, foge e chama as autoridades. O velho disse, provando o antigo argumento de que as aparências realmente enganam. Venha conosco. Vamos fugir juntos. Você não precisa ficar aqui, Júlio disse, enquanto colocava Leonor sobre o próprio ombro. Eu sou velho demais para fugir, meu filho, e só atrasaria vocês. Chama as autoridades que eles me salvam desse pesadelo. Agora vai e não olha para trás. Geralt respondeu. Obrigado. Obrigado. Júlio disse e ia saindo quando Geralt chamou uma última vez, dizendo, só não entra no milharar, o demônio vive lá dentro. Certo, obrigado novamente. Júlio disse e saiu correndo o mais rápido que conseguia pela estrada de terra da qual havia vindo. Era noite de lua cheia, então o caminho era bem iluminado. Não tinha ninguém por perto, mas haviam 3 carros estacionados em frente à casa principal. As luzes estavam acesas lá dentro. Vai ficar tudo bem, amor, eu vou te proteger. Júlio disse para Leonor desacordada em seu ombro. Silenciosamente o Júlio caminhou até os carros, mas todos estavam sem a chave. Só lhe restava uma opção. Correr. O pobre homem correu e sentiu as pernas doerem. À sua volta havia apenas milho e mais milho, mas à sua frente o caminho era limpo. Vez ou outra escutava estranhos grunhidos inumanos vindos do milharal e lembrava da frase que Geralt dissera. Só não entra no milharar, o demônio vive lá dentro. Só de pensar nisso, seu corpo sentia mais adrenalina, o que tornava possível sua corrida contínua, que em circunstâncias normais seria quase que impossível. Foi quando ele escutou alguém gritar ao longe. E ele e Essie fugiram. Atrás deles, agora, era a voz esganiçada de Gertrudes.